Oi, gente. Hoje é dia para comemorar muito. Bolsonaro foi transformado em inelegível. E não apenas isso. Ele foi transformado em inelegível por 8 anos e os crimes eleitorais dele foram encaminhados para a Procuradoria-Geral Eleitoral, em que ele pode sofrer ação penal, o que significa que ele pode ser preso, né? Isso tá como manchete de praticamente todas as reportagens, né? Bolsonaro é declarado inelegível na Folha de São Paulo, Bolsonaro inelegível no Globo, por 5-2, Tribunal Superior Eleitoral torna Bolsonaro inelegível por 8 anos, e por aí vai, olha só, todas as manchetes, não é? Pois bem, então o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Eu hoje mais cedo, eu fiz uma live em que eu transmiti o voto da sessão de encerramento da Carmen Lúcia, do Cássio Nunes, que foi um bolodório quase que insuportável de assistir, e o excelente voto final do Alexandre de Moraes, que determinou a vitória por 5-2, formando maioria para definir que Bolsonaro está inelegível pelos próximos 8 anos. Mas muito mais do que isso, Bolsonaro vai ter os crimes eleitorais dele encaminhados para a Procuradoria-Geral Eleitoral, em que ele pode ser processado e, caso seja condenado, ter medidas penais, ou seja, pode ser preso pelo crime de atentar contra a democracia brasileira. E por isso que foi importante a minuta do golpe que estava na casa do Anderson Torres ter sido mantida, não é? Além de, quando esses processos forem investigados, o roteiro do golpe no celular do Mauro Cid vai ser prova, não é? Os discursos de Bolsonaro e aquelas falas que eu alertei tantas vezes, 1964 pode voltar a acontecer. Todo esse discurso que ameaça o processo eleitoral vai ser lembrado e vai ser material de evidências para mostrar que Bolsonaro conspirou contra a democracia brasileira. E o que aconteceu no 8 de janeiro tem as digitais dele, porque aqueles bolsonaristas não teriam invadido os 3 poderes, depredado prédios públicos, se não tivessem convencidos de que a eleição foi roubada. E quem convenceu eles disso? Bolsonaro. Claro que não Bolsonaro sozinho. Ele teve a serviço dele toda uma máquina de disseminação de notícias falsas, não é, nas redes sociais. O que, aliás, foi lembrado pelo Alexandre de Moraes. Agora, eu sou historiador. Tenho os meus diplomas ali em cima, né? De história, de mestrado em história social e doutorado em saúde pública, mas com uma pesquisa em história política. E eu quero analisar para vocês o significado político dessa inelegibilidade. Porque eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui, que muita gente tem feito nas redes sociais, mas o Bolsonaro ele já pode pedir música no Fantástico. Porque ele é o primeiro presidente, depois da redemocratização, a não se reeleger. Primeiro. O primeiro a ser como é que se diz? Ter um processo dele no tribunal, ter sido acusado de crimes contra a humanidade, o primeiro presidente brasileiro a ser acusado de crimes contra a humanidade e ter o seu julgamento marcado para a Haia. Então, o primeiro presidente brasileiro a ter isso. E agora ele é o primeiro ex-presidente brasileiro a ser transformado em inelegível. Ele tem a trinca, entendeu? Ele fez o chamado truque do chapéu, não é? É o hat-trick em inglês, que é quando você faz 3 gols, né? Ele conseguiu 3 gols contra, né? Histórico, né? E vai pedir música no Fantástico, só que a música dele agora vai ser uma marcha fúnebre, provavelmente. Agora, falando sério, embora todas as 3 coisas que eu falei são verdadeiras e são sérias, embora também divertidas, o significado histórico desse julgamento do Bolsonaro e dele ter sido transformado em inelegível é muito significativo, não é trivial. No Brasil, a verdade é essa, e a gente tem que reconhecer, na história brasileira, pessoas que se aliam às elites econômicas e elites mais tradicionais do Brasil, os oligarcas desse país, aqueles que controlam as grandes fazendas, as grandes indústrias, e historicamente não são punidos. São pessoas que desfrutam
na nossa legislação e na nossa história de predominantemente impunidade. Nada acontece com eles. Essa, lamentavelmente, é a história brasileira, uma história de injustiças com os crimes dos poderosos. Os poderosos cometem crimes, cometem ilegalidades, roubam dinheiro público e muitas vezes, via de regra, não são punidos. Nada acontece com eles. Não é? Esse julgamento foi o primeiro momento, de fato, assim, significativo que Bolsonaro, de fato, foi punido com algo que é relevante para ele. É claro que ele vai tentar recorrer para o TSE, para o Supremo Tribunal Federal, mas provavelmente esses recursos não vão prosperar. A gente não tem certeza, mas provavelmente não vão prosperar. E esses recursos não prosperando vai ser provavelmente a primeira vez que, do ponto de vista legal, a justiça brasileira produziu justiça com relação a Bolsonaro. Bolsonaro, vamos lembrar, tinha funcionários fantasmas, aval do açaí, entre outros, e enriqueceu, todas as evidências sugerem isso, roubando dinheiro público. No entanto, nada aconteceu com ele. Isso foi denunciado, não é? A aval do açaí, a gente descobriu que ela era uma funcionária fantasma, isso foi amplamente noticiado. O Bolsonaro admitiu que ela cuidava dos cachorros dele e que não fazia trabalho parlamentar. No entanto, comitê de ética, processo penal, nada aconteceu com ele. Ele virou presidente, isso foi descoberto durante o processo eleitoral de 2018 e nada aconteceu com ele. Ele falou aqueles absurdos na hebraica com relação a populações quilombolas e populações indígenas. E o caso foi para o Supremo e, vamos lembrar, o Supremo não condenou e não cassou a candidatura dele por um crime claro de discurso de ódio. Nada aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro, então, durante a pandemia, cometeu uma série de outros crimes. Crimes contra a saúde pública. Não só ele não usou máscara, como incentivou as pessoas a não usarem máscaras, fazendo aglomerações no auge da pandemia. Bolsonaro incentivou as pessoas a não se vacinarem, falando mal das vacinas que todo mundo sabia salvariam vidas. Esses, e além de ter empurrado medicamentos naquele momento, sem comprovação de que seriam eficazes contra a Covid, e mesmo depois que a ineficácia desses medicamentos foi provada, Bolsonaro continuou divulgando esses medicamentos. E aí, durante o pleito de 2018 até 2022, Bolsonaro cometeu diversos crimes eleitorais e crimes contra a democracia brasileira, fomentando o golpe, tentando aliciar as Forças Armadas. E, durante todo esse período, mesmo ele cometendo esses crimes, usando do foro privilegiado da presidência da República, ele conseguiu se proteger e nada aconteceu com ele. Bem, esse julgamento sinaliza para uma mudança, para um outro Brasil, para um outro momento. Um momento em que Bolsonaro vai começar a ser julgado e condenado pelos crimes que cometeu. Ser transformado em inelegível por 8 anos, muitas pessoas vão dizer, é pouco. E eu concordo. É pouco pelo crime eleitoral. Mas ali estava sendo julgado apenas o discurso dele e algumas provas que colaboravam com isso, mas apenas o discurso dele contra as urnas eletrônicas. E é compreensível que seja no ataque dele ao sistema eleitoral a mais rápida condenação dele, que é uma condenação que não gera automaticamente medida penal, porque está sendo julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Gera inelegibilidade. Mas tanto o voto do Alexandre de Moraes quanto o voto da Carmen Lúcia, como do de outros ministros, exceto os dois bolsonaristas, né, o Raul Araújo e o Cássio Nunes, todos eles não só entenderam que Bolsonaro tem que ser tornado inelegível, mas entenderam que esses crimes têm que ir para a Procuradoria-Geral Eleitoral e ser avaliados para medidas penais, o que significa que ele pode e deve ser preso pelos seus crimes. É por isso que esse julgamento é tão importante do ponto de vista histórico.
porque ele sinaliza que pode ser o primeiro passo decisivo para pessoas que são apoiadas e que apoiaram oligarcas nesse país a começar a ser punidos pelos seus crimes. Figuras políticas que são apoiadas pelos oligarcas, apoiadas pelos grandes fazendeiros, apoiadas pelos especuladores financeiros, pela classe dominante desse país, historicamente não são punidos. Mas nesse julgamento, Bolsonaro foi transformado em inelegível e ele vai responder todos aqueles outros processos que, caso ele seja condenado, podem finalmente mostrar para essa classe dominante que no Brasil começa a se formar um caminho para a lei talvez um dia ser igual para todos. Ela está muito longe ainda disso. Mas talvez a gente comece a caminhar na direção de uma república não tão injusta, não tão num sistema democrático, não tão voltado para favorecer os poderosos. Talvez seja uma sinalização nessa direção mais democrática, republicana, desses princípios tão importantes, mas que muitas vezes ficam em déficit pelas instituições brasileiras. Eu recomendo especialmente que vocês assistam na minha live o voto do Alexandre de Moraes, que foi, assim como o voto do Benedito Gonçalves, votos brilhantes, relembrando toda a estrutura do golpismo, das milícias digitais e de como esse pessoal tentou e continua tentando atacar a democracia brasileira. E a verdade é que a democracia brasileira é meio oligárquica, ela é uma democracia que historicamente privilegia a classe dominante, mas nós devemos lutar para transformar a nossa democracia em uma democracia mais popular, em uma democracia ampliada, em uma democracia mais justa e republicana. E para isso, decisões como a de hoje do TSE colaboram, ajudam, indicam nessa direção. E por isso nós devemos sim comemorar. E se a gente pegar um pouquinho de pipoca e se distrair com o chororô e o vitimismo do Bolsonaro nas redes sociais a partir de agora, isso são bons. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.